Nós vamos começar a estudar o desenvolvimento embrionário dos animais. Nesta primeira aula, vamos observar alguns conceitos. Veja lá. Depois que ocorre o processo da fecundação, ocorre a formação do ovo ou zigoto, que é uma célula com todas as características, membrana, citoplasma e núcleo, como estamos estudando. Destacamos nesta célula o vitelo, uma substância nutritiva para o desenvolvimento do embrião ou feto. Dependendo da forma como este desenvolvimento irá acontecer, o óvulo terá quantidade e distribuição desse vitelo diferente, que gera a seguinte classificação. Veja. Primeiro você observa que o vitelo fica armazenado no citoplasma. No esquema, o vitelo está em amarelo. Outra coisa importante é perceber que a quantidade e distribuição são coisas diferentes e vai gerar duas classificações diferentes, que são muito confundidas e misturadas nos textos. Como eu costumo dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então presta atenção. Nesse esquema, você está observando a classificação com relação à quantidade de vitelo no citoplasma. Um ovo oligolécito, a palavra oligo significa pouco, lécito, vitelo, então são ovos com pouca quantidade de vitelo no citoplasma. Isso ocorre no anfíoxo, nos humanos, mamíferos em geral e no ouriço do mar. Mediolécito, a palavra se traduz, tem média quantidade de vitelo, com uma concentração, uma quantidade maior na parte inferior, chamada de polo vegetativo, e uma quantidade menor na parte superior, próxima ao núcleo, chamada de polo animal. Isso ocorre nos anfíbios. Os ovos megalécito, a tradução de mega, você sabe, é muito. São ovos com grande quantidade de vitelo, que praticamente toda a nutrição será feita a partir desse vitelo, sem nenhum auxílio externo, e ocorre em animais ovíparos, como aves e répteis, por exemplo. Esse esquema já mostra a distribuição de vitelo pelo citoplasma. Observe, o esquema da esquerda é um ovo isolécito. Traduz a palavra iso, igual, homogêneo. O vitelo está distribuído de forma homogênea pelo citoplasma. O esquema intermediário mostra um ovo heterolécito. Hétero, diferente, heterogêneo, significa que há uma maior quantidade de vitelo numa parte e menor na outra. Ambos os esquemas, o isolécito e o heterolécito, ocorrem em citoplasma em todo o volume celular. Já no esquema da direita, de um ovo telolécito, o termo telo significa polo, extremidade, o vitelo está separado do citoplasma. Então, o citoplasma não tem vitelo e no vitelo não tem citoplasma. Juntando os dois, a classificação de quantidade com a distribuição, isso implicará num processo de segmentação diferenciada para cada um desses tipos de ovos. Analisando um ovo oligolécito e isolécito, que é um ovo que ocorre no anfíoxo e humano. O anfíoxo é um animalzinho que nós vamos utilizar para fazer o desenvolvimento embrionário. Por que escolher o anfíoxo, que é esse bichinho que você vê no alto da tela? Porque o anfíoxo e o homem são cordados. Só que o anfíoxo é um protocordado. Traduzindo, significa que é um cordado mais simples. Isso quer dizer que ele apresenta as mesmas etapas do desenvolvimento embrionário de forma mais simples também. Esse foi o motivo da escolha. Então você observa no esquema à esquerda um ovo oligolécito e isolécito. Ele ocorre em humanos, ocorre no anfíoxo,
E o motivo da escolha é que nós pertencemos ao mesmo grupo e o anfíoxo exibe um desenvolvimento de forma mais simples e aí nós vamos fazer uma análise comparativa. Analisando os tipos de segmentação. Primeiro, quando o ovo do tipo oligolécito e isolécito, as células vão se dividir totalmente e ficam mais ou menos do mesmo tamanho, o que permite a denominação de holoblástica. Holo, total, blasto, célula. A célula se divide totalmente. E igual, porque permanecem mais ou menos do mesmo tamanho. Uma célula se divide em duas mais ou menos iguais. Quando o ovo é mediolécito e heterolécito, a quantidade de vitelo se distribui de forma heterogênea, um pouco menos no polo animal, mais no polo vegetativo. Isso significa que as células vão se dividir totalmente, porque há citoplasma em todo o volume celular, mas as células do polo animal, onde tem menor concentração de vitelo, ficarão menores. E ficarão maiores as células do polo vegetativo, porque tem um maior volume de vitelo acumulado, característico dos ovos de anfíbios. A segmentação desse tipo é chamada de holoblástica, por ocorrer na totalidade da célula, e desigual, por formar células menores na parte superior do polo animal e maiores na parte inferior do polo vegetativo. Finalmente, analisando um ovo megalécito e telolécito. A segmentação vai ser meroblástica, mero parcial, blasto, a célula se divide parcialmente. Considerando que a célula é o conjunto todo e o citoplasma está completamente separado do vitelo, como o citoplasma se localiza numa porção superior e discoidal, haverá divisão celular apenas na região onde há citoplasma. Então, a parte de vitelo não se divide, ficando a segmentação apenas localizada numa região com formato de disco, como era o formato do citoplasma originalmente. Daí o nome meroblástica, uma divisão parcial, discoidal, porque se localiza numa porção que tem uma aparência de um disco. Isso é característico de aves.